Posso ser feliz sozinha ou Deus quer que toda mulher se case? Olá, meu nome é Vanessa Alves, auxilio meu esposo no ministério na Igreja AD Londres há 25 anos e gostaria de conversar um pouquinho com você sobre este assunto tão importante. Vamos lá. Por mais que o casamento seja algo extremamente abençoado, honroso por Deus, Ele não deixou para nós um mandamento universal para todas as mulheres que se casassem. Nós precisamos compreender isso para vir desenrolando um pouco sobre este assunto. E eu gostaria de apresentar para vocês alguns tópicos, alguns pontos que seria relevante para que você pudesse fazer essa análise dentro da visão bíblica. Primeiro ponto, casamento não é algo obrigatório. Por mais que as pessoas, às vezes querem usar o termo de falar que, não, mas no início Deus falou para que o homem estivesse com a mulher e se multiplicasse. Gente, isso é no início, nós já estamos extremamente multiplicados, Então esse não é o ponto aqui. O ponto é se Deus tem para todas as mulheres o casamento. Então, quando nós olhamos para Hebreus 13:4, onde diz que o casamento deve ser honroso para todos, então nós conseguimos entender claramente que o casamento ele é bom, ele é santo, ele é abençoado, mas isso não significa que todo mundo precisa se casar. A Bíblia, ela valoriza muito também os solteiros. Então, quando nós conseguimos entender isso, nós não pegamos como um peso. Todo mundo tem que se casar, todo mundo tem que construir uma família. Então, o segundo ponto sobre isso que eu gostaria que vocês observassem, biblicamente nós estaremos abrindo agora e lendo em 1 Coríntios que ser solteira também é uma escolha abençoada. Entenda isso quando nós lemos em 1 Coríntios 7:8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. O que Paulo está falando? É bom, é louvável, é uma escolha que um solteiro ou uma pessoa viúva, ela pode fazer. Então não é que é visto como fraqueza, não é que é visto como algo errado, é uma escolha e essa é uma escolha também abençoada. A partir do versículo ali, no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 34, nos diz assim: a mulher não casada e a virgem, preocupe-se com as coisas do Senhor, para serem santas, tanto quanto no corpo, quanto no espírito. Em 1 Coríntios 7:34 nos fala sobre isso. Então, sim, é uma escolha abençoada de ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Então é uma forma, o apóstolo Paulo está falando aqui, que ser solteira é uma forma de servir ao Senhor, de servir a Deus com liberdade, com foco, com consagração. Então o que nós precisamos entender, tanto para você que quer ter essa escolha, quanto para você que observa alguém que escolheu ser solteira, que nós não podemos olhar com um olhar crítico. Não, porque essa pessoa também pode ter a liberdade de escolher servir a Deus solteira. E isso não faz dessa pessoa inferior a quem é casada, de forma nenhuma. Então, quando nós olhamos através deste olhar, fica fácil nós entendermos que, no ponto 3, cada pessoa ela tem um chamado diferente. Cada pessoa tem um chamado diferente. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro também aqui em 1 Coríntios 7:7, que diz assim: cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então aqui ele está falando justamente sobre casamento, E aí ele entra depois falando dos solteiros e das viúvas. Então o que acontece? É um dom. Ser solteiro também é um dom. Também é uma capacidade que é só Deus que pode trazer. Tudo bem que depois o próprio apóstolo Paulo ele fala: se de tudo vocês não conseguem ficar solteiro, se vai ficar ardendo em desejo, é melhor que se case.
Mas por que eu digo que é por que eu digo que é uma escolha, ok? É não apenas uma escolha, também tem esse chamado, porque a pessoa ela tem que se santificar para o Senhor. Ela tem ali um tempo voltado de dedicação a Deus e à obra de Deus. Então, sim, pode ser um chamado separado dentro disso. Não cabe a nós de forma nenhuma menosprezar. Eu preciso reforçar isso, porque às vezes olhamos para a pessoa e prejulgamos ela porque ela já está numa idade e ela está muito bem resolvida da forma com que ela está. Eu acho que é muito mais difícil encontrar uma pessoa solteira, bem resolvida, nesse ponto. E por quê? A maioria das pessoas, eu me lembro, agora falando aqui, eu me lembrei de uma época que eu estava fazendo um estudo sobre Apocalipse e uma jovem, ela me chamou muita atenção porque ela falou, nós estávamos perto da pandemia, toda aquela situação, e eu disse, não é possível, o pior que ela estava falando aquilo não era na brincadeira, era verdade, não é possível que o Senhor está voltando. Eu quero me casar, eu quero ter a minha festa, eu quero ter a minha família, bababá. Com certeza uma pessoa como essa, ela não tem o dom em hipótese nenhuma e jamais faria escolha de ficar sozinha. A pergunta no início, ela foi se uma mulher ela pode ser feliz sozinha ou se toda mulher tem que se casar. Não existe esse mandamento que todo mundo tem que se casar. Não existe essa instrução que você só vai ser completa se você se casar. Você só vai ser feliz se você se casar. Eu acho que o problema, entre aspas, está ao verso disso, ao contrário disso. Se você, como solteira, achar, eu só vou ser feliz se eu me casar. Que daí depois que você se casa, eu só vou ser feliz se eu tiver um filho. Depois que ter um filho, eu só vou ser feliz se eu tiver netos. Então acaba tendo uma ausência que não são coisas e nem pessoas que vão completar. Então eu acredito que é muito melhor você olhar por este lado. Esta jovem, por exemplo, que eu falei, ela obviamente não tinha isso para a vida dela. Então uma pessoa que é bem resolvida, uma pessoa que ela é determinada, não, eu quero ficar sozinha, eu não sinto essa necessidade, sem sombra de dúvida eu consigo olhar um dom da parte de Deus de se manter santa, de se santificar, ok? Como a palavra de Deus diz, santificar no corpo e no espírito, de se dedicar muito mais à palavra de Deus, de se dedicar muito mais, não apenas à palavra, mas às coisas que envolvem o reino. Então, só que, quero só ler aqui o último Salmos, que eu acredito que isso completa num todo uma pessoa que realmente decidiu ficar sozinha. Salmos 73, a partir do 25, fala assim: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu acho que um solteiro que é totalmente resolvido, que tem esse versículo como base para a sua vida, quem mais eu desejo? Quem eu tenho nos céus? Quem eu almejo nessa terra, senão o Senhor? Então, sim, são poucos, acredito que são poucos, como o apóstolo Paulo mesmo falou, gostaria que todos fossem como eu. Eu sei que tem algumas pessoas que acreditam, e seguem pela linha de que o apóstolo Paulo, ele foi casado e depois, enfim, são linhas de pensamentos teológicos aí, mas não é o ponto aqui. Mas o que ele estava falando ali, eu gostaria que todos fossem como eu, gostaria que todos conseguissem se dedicar à obra do Senhor, se dedicar ao seu chamado, se dedicar ao que o Senhor tem, mas isso nós sabemos que não é para todo mundo. Então eu acredito sim que há pessoas que conseguem perfeitamente ser felizes, perfeitamente construir famílias, casar, ter filhos e tá tudo bem. Como também acredito, sem medo de errar, que tem muitas pessoas que podem ser felizes, realizadas, solteiras. Entendendo que quem nos completa é o Senhor. Se por algum momento da sua vida você cogitou, eu preciso me casar para ser feliz,
é outro aspecto que precisa ser examinado dentro de você, né? Nós não precisamos de ninguém para ser feliz. Nós não podemos, eu vou encontrar minha outra metade para nós nos encaixarmos e sermos felizes juntos. Não, você precisa ser uma pessoa resolvida, você precisa ser uma pessoa completa para juntar com outro completo. Não é metade com metade, não. Que Deus abençoe a sua vida, espero ter te ajudado. Fique na paz do Eterno.